Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023, aqui pela rádio número 1 da região. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Deputada é condenada a pagar R$80 mil por assédio eleitoral. Governo divulga calendário de pagamentos do Bolsa Família 2024. Brasil bate recorde de mortes por dengue em 2023. Reclamações contra planos de saúde cresceram quase 50% neste ano. Mega da Virada se aproxima e Caixa alerta para fake news sobre a loteria. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Sejam muito bem-vindos à nossa programação, o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira, dia 29 de dezembro. O presidente Lula assinou um decreto que vai reajustar a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem o valor do salário mínimo, que passará a ser de R$ 1.412. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula deixou o decreto assinado antes de viajar para a base naval da Restinga de Marambaia, onde vai passar o Réveillon. A expectativa é de que o decreto seja publicado nesta semana em edição extra do Diário Oficial da União. O novo valor representa um aumento de R$ 92, ante ao valor atual, que é de R$ 1.320. A valorização acima da inflação constava em medida provisória enviada pelo presidente em maio ao Congresso, que aprovou em agosto. O novo valor, então, foi incluído na Lei Orçamentária para 2024, aprovada pelo Parlamento no dia 22 de dezembro. Proximidade do sorteio da Mega Sena da Virada, no qual deve ser pago o maior prêmio da história, estimado em R$550 milhões, a Caixa Econômica Federal alerta para a crescente disseminação de notícias falsas sobre loterias federais. Uma das fake news mais espalhadas, segundo o banco público responsável pela Loteria Federal, é a de que as bolas numeradas utilizadas nesses sorteios teriam pesos diferentes, tornando previsíveis os números sorteados. Segundo a Caixa, todas as bolinhas são feitas de borracha maciça e possuem o mesmo peso e diâmetro de 66 gramas e 50 milímetros. O Instituto de Metrologia Especializado faz verificações periódicas dessas características, de modo a testar a integridade e a aleatoriedade dos sorteios, é o que informou o banco. As famílias absorvem 73% do custo de parentes com demência. Quem traz essa estatística, essa pesquisa, é a Aline Costa. O Relatório Nacional sobre a Demência no Brasil, RENADE, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, revelou que pelo menos 73% dos custos que envolvem o cuidado de pessoas com demência ficam para as famílias dos pacientes. O estudo também apontou que, além dos custos, as pessoas responsáveis pelos cuidados, que na maior parte das vezes são mulheres, estão sobrecarregadas. O relatório mostra que esses custos podem chegar a 81,3% por parte do familiar, a depender do estágio da demência. De acordo com o médico geriatra baiano Adriano Gordilho, o processo de demência do paciente, sem contar a parte de custos financeiros, já gera uma grande confusão na família. Existe muita angústia com relação à independência, à perda da autonomia, o gerenciamento. Existe uma briga muito grande de ter que precisar de um cuidador, da filha ou do filho ter que tomar conta. Às vezes já estão com um processo de demência e perdendo dinheiro porque não sabem o que estão gastando, já estão se atrapalhando em compras e não aceita que o filho interfira, nem que bote uma cuidadora. É uma confusão. Esse cenário é um cenário bastante comum. A pesquisa do RENADE enumera custos diretos em saúde, como internações, consultas e medicamentos, e também os recursos indiretos, como a perda de produtividade da pessoa que é cuidadora. As atividades relacionadas ao cuidado e supervisão da pessoa com demência consomem uma média diária de 10 horas e 12 minutos. Portanto,
Aumentar o número de serviços de qualidade que atendam às necessidades da pessoa com demência e também dos parentes é fundamental, como explica Gordilho. O Estado brasileiro não está se preparando para o envelhecimento. Não existe uma política de envelhecimento bem-sucedido no Brasil. Imagina Alzheimer, por exemplo, que é uma doença extremamente custosa. A gente deve ter aqui na Bahia em torno de 1 milhão de pacientes com demência. O paciente com demência demanda gastos. O sistema de saúde está abarrotado e não sabe o que fazer. E olha que as políticas públicas de envelhecimento são no Brasil excelentes. Para a elaboração do estudo, os pesquisadores entrevistaram 140 pessoas com demência e cuidadores de todas as regiões do país. Os dados foram coletados com pessoas em diferentes fases da demência. O relatório mostra ainda que entre os cuidadores, pelo menos 45% das pessoas apresentavam sintomas psiquiátricos de ansiedade e depressão, 71,4% tinham sinais de sobrecarga e 83,6% exerciam o cuidado de maneira informal e sem remuneração. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E aqui no estado de Goiás, o laudo da Polícia Científica apontou que a substância usada para matar a mãe e filho, Luzia Tereza Alves e Leonardo Pereira Alves, foi colocada em potes de doces em Goiânia. Segundo a perícia, a substância ingerida pelas vítimas causou uma intoxicação por envenenamento. Segundo a Polícia Civil, a advogada Amanda Partata está presa, suspeita de matar os dois após não aceitar o fim do relacionamento com o filho de Leonardo. Em nota, os advogados dela disseram que aguardam o desenrolar das investigações para comentarem sobre as acusações. A defesa de Amanda contesta a legalidade da prisão. A Polícia Científica disse ainda que 2 potes estavam com a substância, que é considerada um veneno potente e que foi usada em grande quantidade. Mesmo em pequenas doses, a substância é tóxica e letal e não tem sabor e nem odor, ou seja, não é possível ser percebida. Perita criminal Maiara Cardoso informou que foi realizado um exame toxicológico em amostras coletadas no local do crime e amostras retiradas dos corpos das vítimas. O nome da substância não foi divulgado. Ao todo foram analisadas 4 amostras de bolo, das quais 2 estavam contaminadas. Também foram analisadas colheres, sucos e outros itens encontrados no local. A substância não foi encontrada no suco do café da manhã da família atingida pela tragédia. Ainda falando de Goiás, mas aqui no interior do estado, na última sexta-feira o prefeito de Jataí, Humberto Machado, deu um passo significativo em direção à modernização e expansão do aeroporto regional. Após receber a autorização da Secretaria de Aviação Civil, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos para dar início ao procedimento licitatório, o chefe do Executivo Municipal autorizou a publicação do edital. O montante destinado ao processo licitatório totaliza R$ 54.884.959, correspondendo à parte inicial desse projeto. O valor abrange a construção da pista de pouso e decolagens, além do pátio de manobras para aeronaves, elementos essenciais para a infraestrutura operacional do aeroporto. No início da semana, em contato com o coordenador de projetos aeroportuários da Secretaria de Aviação Civil, Márcio Fernandes, o prefeito Humberto Machado discutiu as possibilidades de licitar o terminal de passageiros até o fim de janeiro. O projeto e o orçamento já foram encaminhados para o Ministério de Portos e estão em análise final. Com a conversa, o prefeito ficou otimista com a previsão da SAC de autorizar até o fim de janeiro do ano que vem a publicação da licitação do terminal de passageiros, dando celeridade às questões burocráticas da obra. E o Detran terá o primeiro concurso da sua história. Quem traz os detalhes desse edital é Marcelo Tavares. O Detran Goiás deve realizar o primeiro concurso público de sua história em 2024. O certame está previsto com salário inicial de R$ 4.258. A criação do quadro próprio, com a estruturação da carreira, tem o objetivo de ampliar a rede de atendimento da autarquia e aperfeiçoar os processos de habilitação, educação de trânsito e fiscalização. O projeto de lei de autoria do governo de Goiás, com a criação de 1.000 cargos de agentes de trânsito e examinadores, foi aprovado em segunda votação pela Assembleia Legislativa de Goiás.
Os cargos aprovados são de nível superior em qualquer área de formação. A carga horária é de 40 horas semanais, com possibilidade de trabalho em finais de semana e feriados, conforme a necessidade e interesse público. Criado em julho de 1980, o Detran nunca realizou nenhum concurso. Atualmente, a maioria dos servidores da autarquia é composta por comissionados e temporários. O projeto ainda deverá ser sancionado pelo governador Ronaldo Caiado. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Bernardinho é novamente o técnico da seleção masculina de vôlei do Brasil. Aos 64 anos, o treinador foi escolhido como substituto de Renan Dalzotto, que pediu demissão após a classificação brasileira para os Jogos de Paris 2024, no mês de outubro. A informação foi divulgada pelo Jornal Nacional. Bernardinho explicou, inclusive, o retorno à seleção como técnico. Coordenador de seleções masculinas das equipes de base até adulta, desde setembro desse ano, Bernardinho não vai deixar a função. Ele vai acumular o posto com cargos de técnico da seleção masculina principal e também do Sesc Flamengo. Em abril do próximo ano, ele vai comandar os primeiros treinos em Saquarema, em preparação para a Liga das Nações, agendada para maio, no Rio de Janeiro. E sem sucesso na tentativa de um novo empréstimo de Michael, o Corinthians propõe ao Shakhtar Donetsk uma troca de jogadores. Para ficar com o meio-campista, o Timão ofereceu o volante Rony ao clube ucraniano. O Shakhtar ficou de analisar Rony e outras possibilidades no elenco alvinegro. O nome cogitado pelos ucranianos é o do atacante Guilherme Henrique. Como acabou de completar 17 anos, ele só poderia se transferir para o exterior no fim do ano que vem. Acionar a chamada cláusula da guerra não é uma alternativa nesse momento. A exceção aberta pela FIFA para atletas que jogam na Rússia e na Ucrânia só é válida na janela de transferências do meio do ano. O Corinthians prioriza a manutenção de Maicon sem custos, mas não descarta formalizar uma proposta para comprar o jogador. Meio-campista de 26 anos não deseja retornar ao Shakhtar, clube com o qual tem contrato até 2025. Ele ficou no clube de julho de 2018 até março de 2022, quando deixou o país em fuga pela guerra com a Rússia. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA discutiu na última semana o andamento da proposta de criação de um sistema voluntário de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos no Brasil. Em junho desse ano, a CNA entregou o documento elaborado em conjunto com o setor produtivo ao Ministério da Agricultura. Estamos aguardando a análise do mapa e a criação do grupo de governança que vai tratar do processo de transição dessa rastreabilidade. É o que afirmou o presidente da comissão, Francisco de Castro. A proposta da Confederação contempla, entre outros, 3 pontos fundamentais. A adesão de produtores deve ser voluntária, os pecuaristas devem ter um prazo mínimo de 8 anos para se adaptar e a gestão e o controle da distribuição da numeração oficial e o banco de dados ficarão a cargo da própria CNA. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Já estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023. As reclamações de usuários de planos de saúde tiveram um crescimento de 49% nos primeiros 10 meses desse ano. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Segundo a agência reguladora, neste balanço, o número de reclamações assistenciais e não assistenciais em 2023 superou os 3 anos anteriores em todos os meses do ano e chegou ao maior patamar em agosto, com 36.800 notificações de usuários de planos de saúde. As reclamações referentes à assistência dos planos somaram 82% das notificações registradas pela agência até o mês de outubro. Os dados da ANS permitem calcular o índice geral de reclamações, que aumenta conforme a insatisfação dos usuários. Segundo a agência, os planos de assistência médica tiveram 55 reclamações para cada 100 mil beneficiários. Essa proporção era de 24 em 2020, 30,2 em 2021 e 36,8 em 2022. Já os planos exclusivamente odontológicos tiveram a média de 1,3 reclamação para a mesma quantidade de beneficiários nos primeiros 10 meses de 2023 e proporções semelhantes nos anos anteriores.
E ainda fazendo balanço na área da saúde, o Brasil bateu o recorde de mortes por dengue no ano de 2023. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação revelam que foram 1.079 mortes pela doença até a quarta-feira. Na série histórica divulgada pela pasta, também com base no Sinan, o maior número de óbitos no período de um ano completo ocorreu em 2022, quando chegou a 1.053 registros. Em seguida vem o ano de 2015, com 986 mortes. Questionado sobre o recorde, o Ministério da Saúde informou que, com a previsão de aumento de casos, cerca de 11.700 profissionais da saúde foram capacitados em 2023 para manejo clínico, vigilância e controle de arboviroses, que são infecções causadas pelos vírus transmitidos, principalmente por mosquitos. Conflito entre Israel e Hamas gera tensões globais. Vamos conferir uma retrospectiva desse conflito nessa matéria de Eliane Gonçalves. Sábado, 7 de outubro. No plantão, a repórter da Rádio Nacional, Tâmara Freire, anunciou a guerra. Israel declarou estado de guerra depois de ter sido alvo de um ataque do movimento Hamas. Em retaliação, o Estado israelense começou a atacar alvos na faixa de Gaza. As imagens do ataque dos guerrilheiros do Hamas tomam as redes sociais. Um trator derrubando o muro de Gaza, soldados em parapentes, jovens em uma rave conflagrada. Entre os mortos do lado israelense, 3 brasileiros. Mas as atrocidades estavam só começando. 2 dias depois, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan, ordenou o bloqueio total a Gaza e chamou os palestinos de animais humanos. Estamos impondo um bloqueio total a Gaza, sem eletricidade, sem comida, sem água, sem combustível. Está tudo fechado. Estamos lutando contra animais humanos e vamos agir de acordo com isso. A justificativa do bloqueio era a liberação dos reféns israelenses feitos pelo Hamas. Em troca, os palestinos pediam a liberação de alguns dos mais de 5.000 presos políticos, entre eles crianças e mulheres. Na prática, as negociações são raras e a violência escalona. Israel diz que mira o Hamas, mas as bombas atingem casas, escolas, hospitais. Só no primeiro mês de bombardeio, cerca de 20.000 toneladas de explosivos, o mesmo que 2 bombas nucleares numa área menor que o plano piloto de Brasília. O extermínio vira rotina. Multidões de refugiados forçados a deixar suas casas, crianças mutiladas, corpos de bebês em decomposição, aglomerações de famintos atrás de migalhas e sobreviventes à busca de familiares sob escombros. Os bombardeios em Gaza entraram para a história como o conflito mais mortal para jornalistas de todos os tempos, o mais mortal também para médicos e profissionais de saúde, assim como para funcionários das Nações Unidas. Desde o estopim, em 7 de outubro, o Conselho de Segurança da ONU tentou aprovar vários pedidos de cessar-fogo, mas foi imobilizado pelos países com poder de veto. A proposta brasileira, que em outubro esteve à frente do Conselho, foi vetada pelos Estados Unidos. A embaixadora Linda Thomas-Greenfield entoou o mantra do direito à autodefesa, que deu carta branca ao que muitos especialistas classificam hoje como limpeza étnica da Palestina. Colegas, os Estados Unidos estão desapontados por esta resolução não fazer qualquer menção aos direitos de autodefesa de Israel. Como todas as nações do mundo, Israel tem o direito inerente à autodefesa. O impasse revelou os limites das Nações Unidas como espaço de resolução de conflitos. Mas, ao mesmo tempo que civis morriam em Gaza, Israel perdia terreno na diplomacia. No dia 24 de outubro, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, deu voz ao que o Ocidente aprendeu a silenciar ao longo do século XX. Os ataques do Hamas não vieram do nada. Os palestinos estão submetidos a 56 anos de uma ocupação sufocante. Viram suas terras devastadas e violentadas, a economia estraçalhada, seu povo deslocado, suas casas demolidas. As esperanças de uma solução política para as desigualdades foram desaparecendo, mas a violência que submete palestinos não pode justificar os ataques bárbaros do Hamas, assim como esses ataques não podem justificar a punição coletiva dos palestinos. Excelências, mesmo a guerra tem regras. No Brasil, o presidente Lula classificou tanto as ações do Hamas quanto as de Israel como terrorismo. As consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério.
Jogar bomba onde tem crianças, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Para tirar os brasileiros da zona de guerra, o governo criou a Operação Voltando em Paz. Enquanto os aviões da FAB repatriavam quem estava em Israel, na Palestina, 32 pessoas esperavam as negociações diplomáticas. Só em 12 de novembro, cruzaram a fronteira entre Gaza e o Egito. Logo depois, outro grupo com 48 pessoas também foi resgatado. O jornalista Hassan Rabi, que registrou o cotidiano em Gaza sob bombardeio, é um dos sobreviventes. Meu sonho sempre foi 2 países sem armamento, sem conflito, sem guerra, e os 2 viverão em paz. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E aqui no estado, o edital do concurso Polícia Penal é aguardado para ser publicado até o fevereiro do ano que vem, conforme uma previsão do diretor-geral da Administração Penitenciária aqui do estado, Josimar Pires Nicolau, em resposta a seguidores nas suas mídias sociais. Com previsão de divulgação da nova seleção, a expectativa fica com a divulgação do nome da banca, que vai cuidar do processo seletivo, o que não deve demorar a acontecer. O concurso Polícia Penal de Goiás poderá ofertar 1.600 oportunidades para a carreira, que vai exigir o nível superior. Cabe destacar que recentemente foi publicado o texto da Lei número 22.457 de 2023, que entre diversas alterações na carreira promoveu uma nova redação no quadro funcional do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás. Agora, com a lei, a terceira classe do padrão 1 da carreira de policial penal passou a contar com quantitativo de 2.028 cargos, o que pode possibilitar um alto número de provimentos de aprovados no próximo edital. E 2 irmãos ficaram feridos após um caminhão derrubar um muro e invadir uma casa no bairro São Lourenço, em Anápolis, na região central de Goiás. O caso aconteceu na quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os homens foram encaminhados para a unidade de saúde do município. A corporação informou que no momento do acidente, uma das vítimas estava tomando banho e a outra estava dormindo. Após a colisão, o caminhão ficou coberto pelos escombros do telhado e paredes da casa. O motorista fez o teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo para a presença de álcool etílico no sangue dele. E o PIB de Goiás cresceu no terceiro trimestre de 2023. Quem traz esse balanço da nossa economia do estado é Marcelo Tavares. Boletim sobre a conjuntura econômica de Goiás do Instituto Mauro Borges mostra que o PIB goiano cresceu 5,3% no terceiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior, sem ajuste sazonal. O percentual supera o avanço do PIB nacional, que foi de 2% no mesmo período. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 5%, enquanto na variação acumulada no ano, o PIB de Goiás manteve um crescimento positivo de 4,8%. A economia goiana obteve destaque para o crescimento da agropecuária, com variação de 21,8% na comparação do terceiro trimestre de 2023. O resultado está relacionado ao desempenho das culturas da lavoura temporária, principalmente a revisão das estimativas do sorgo, do milho e da cana-de-açúcar. Já o setor de serviços cresceu 2,2% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, e alcançou o 11º trimestre consecutivo de variações positivas. A indústria encerrou o trimestre com taxa positiva de 2%, influenciada pelo resultado da indústria de transformação. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. No esporte, falando agora do mercado da bola, serão cerca de 27 milhões de reais pagos ao longo de 3 anos. Dessa forma que o Atlético Mineiro parcelou o pagamento pelos direitos econômicos do meio-campo Gustavo Scarpa junto ao Nottingham Forest da Inglaterra. O jogador de 29 anos, que passou por Palmeiras e Fluminense, foi confirmado como reforço do Atlético na noite da quarta-feira. Scarpa assinou com o Galo até dezembro de 2027. O meio-campo é a primeira contratação alvinegra, que foi implementada no começo de novembro com um aporte milionário.
Apesar dos valores vultuosos que vêm sendo divulgados pelo Atlético, a diretoria sinaliza que não vai fazer loucuras no mercado. Recentemente, em coletiva, Sérgio Coelho, presidente da associação do clube, e Bruno Musi, CEO da SAF do Galo, afirmaram que o orçamento do futebol alvinegro para 2024 será de 400 milhões de reais. O jogo beneficente de Zico tem tributo a Pelé e 14 gols no Maracanã. Quem traz o balanço, o resultado dessa partida é Breno Zonta. Enquanto o futebol brasileiro segue de férias, o tradicional Jogo das Estrelas foi disputado na noite desta quarta-feira no Rio de Janeiro. A 19ª edição da partida beneficente, organizada pelo craque Zico, reuniu mais de 51 mil torcedores no estádio do Maracanã. Antes da bola rolar, o ex-meia do Flamengo e da seleção brasileira, hoje aos 70 anos, agradeceu a todos que se engajam com o evento, que reverte a arrecadação para projetos sociais e instituições de caridade. Sentimento de gratidão, de agradecimento a todos aqueles que de alguma forma ajudam para que o jogo se torne um sucesso, desde os jogadores que vêm, uma alegria grande, perdem aí às vezes o evento e vêm com muita satisfação, participam numa boa, sabem a causa importante. Agradecer a todos os torcedores que lotam aqui no Maracanã, sabendo para onde vai o destino do dinheiro arrecadado. Bradesco Seguro, que é nossa parceira já há muitos anos, então a gente nessa hora tem que agradecer muito. O Jogo das Estrelas tem patrocínio da Bradesco Seguros. A edição deste ano contou com a apresentação da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro e com homenagem a Pelé e Roberto Dinamite, duas recentes perdas do futebol brasileiro. Para o diretor de marketing do grupo segurador, Alexandre Nogueira, além da festa e da reunião de amigos, o evento tem o objetivo de impacto social e coletivo. É uma satisfação, honra, mais uma vez, o Grupo Bradesco Seguros patrocinar um evento como esse, um evento beneficente, um evento que traz ícones do futebol, artistas, para o mesmo ambiente, para uma festa tão linda quanto essa. E trabalhando em prol de outras pessoas. O grupo, ele tem esse DNA de sempre olhar a parte cultural, que traz o apoio a pessoas, e a gente entende que tem uma perfeita conexão com a marca esse tipo de evento. O jogo era amistoso, mas não faltou talento. Placar final 10-4 para o time de Zico, que marcou 2 vezes. Destaque para 2 belos gols de fora da área de Petkovic, golaço por cobertura de Alex e 3 gols da atração internacional, o ex-atacante argentino do Boca Juniors, Martim Palermo. Também estiveram em campo craques do passado, como Adriano Imperador, Sorin, Júnior, Renato Gaúcho, Andrade, Leonardo, D'Alessandro, Aloísio Chulapa, Grafite e Djalminha. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Agronegócios. No agronegócio, a quinta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho recuando na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuavam na faixa entre R$ 69,65 e R$ 73,60, após recuarem 1%. O vencimento janeiro 24 foi cotado a R$ 69,55, com desvalorização de 1,07%. O março 24 valeu R$ 73,60, perda de 1,04%. Maio 24 foi negociado por R$ 73,30, uma baixa de 0,88%. E o julho 24 teve o valor de R$ 72,36, com queda de 0,33%. A análise da Agrinvest destaca que após um forte rally de mais de 15% de alta nos primeiros dias de dezembro, parte dessas valorizações foram devolvidas tanto pela melhora do clima no Brasil, quanto pela derrocada do cereal na Bolsa de Chicago. A grande competitividade do milho argentino é outro fator de baixa citado pela consultoria. No mercado físico brasileiro, os preços da saca do milho registraram poucas movimentações neste meio de semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou valorizações apenas nas praças de Pato Branco e de Palma Sola, Santa Catarina. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. O programa Goiás Social e a Organização das Voluntárias de Goiás promovem o cooperativismo social no Natal do Bem. Quem traz a informação sobre este evento é Ágata Couto.
Ao realizar o maior evento natalino de cunho social do Brasil, o Goiás Social e a Organização das Voluntárias de Goiás, OVG, deram início a um projeto de cooperativismo social. O objetivo da ação, realizada em parceria com o sindicato e o sistema OCB Goiás, é gerar renda para as famílias cooperadas e diminuir o impacto ambiental no Natal do Bem. A iniciativa selecionou uma cooperativa formada por 18 mulheres de Aparecida de Goiânia, que atua com coleta, separação e venda de produtos recicláveis para este trabalho. Desde o início do evento, realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, quase 4 toneladas de resíduos já foram coletados. Escolhida para a ação de cooperativismo social, a Cooperativa de Trabalho de Catadores de Material Reciclável Feminina de Aparecida de Goiânia, a Corfap, tem atuado diariamente no Natal do Bem e contribuído com a destinação correta dos resíduos. Elas ainda recebem remuneração pelo trabalho no evento, complementando a renda familiar. Promovido pelo governo de Goiás por meio do Goiás Social e da OVG, o Natal do Bem leva alegria e esperança a crianças goianas. A festa é realizada em 2 etapas. Uma com a distribuição de mais de 525 mil brinquedos em todos os 246 municípios goianos e outra o evento natalino no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, que vai até o dia 6 de janeiro e já recebeu mais de 880 mil pessoas. De Goiânia, Ágata Couto, da Agência Cora de Notícias. E vamos para o último intervalo do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023. E na volta nós destacamos para você que o governo implementou a volta da regra para a valorização do salário mínimo. Não saia daí, nós voltamos logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Os beneficiários do programa Bolsa Família já podem conferir o calendário de pagamento de 2024. As datas foram divulgadas na quarta-feira após a definição do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, responsável pela gestão do programa, e da Caixa Econômica Federal, que executa os pagamentos. A data em que o benefício é pago é definida pelo último dígito do número de identificação social do cartão do Bolsa Família. Mensalmente, no primeiro dia de pagamento, são liberados os recursos destinados aos beneficiários com NIS de final 1. A cada dia útil, um novo grupo tem os valores liberados, até que o último grupo, com NIS de final 0, receba o valor daquele mês. Os pagamentos são feitos durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, à exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado. Em novembro, devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, no dia 20 daquele mês, as datas de pagamento sofreram alterações. A Justiça de Trabalho em Goiás condenou o deputado federal Gustavo Gayer ao pagamento de R$80 mil por danos morais. O parlamentar foi acusado pelo Ministério Público do Trabalho de assédio eleitoral em âmbito trabalhista durante o segundo turno das eleições de 2022. De acordo com o Ministério, Gayer realizou reuniões com funcionários de diversas empresas para promover propaganda eleitoral irregular para o então candidato à reeleição do governo federal. Em um dos casos, Gayer foi a uma padaria a pedido do proprietário e fez uma reunião com os colaboradores para falar sobre as propostas dos candidatos. No ano passado, após receber uma denúncia anônima, os procuradores entraram com uma liminar da Justiça do Trabalho para impedir a realização de novas reuniões durante o período eleitoral. E o pedido de suspensão foi aceito. No último domingo, o juiz Celismar Coelho de Figueiredo, da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia, proferiu a sentença para condenar o deputado ao pagamento de uma indenização de R$80 mil. O governo implantou agora a volta da regra da valorização do salário mínimo. Vamos saber sobre essa novidade com Daniela Longuinho. A volta da regra de valorização do salário mínimo com um crescimento real do poder de compra após interrupção do modelo em 2019 garante o reajuste pela combinação da inflação do ano anterior mais a variação do PIB de 2 anos antes, no caso de 2022. Foi o que explicou o professor de economia André Roncaglia em entrevista à Rádio Nacional.
O especialista detalhou o cálculo do novo salário mínimo e como o aumento reflete nas contas das famílias de baixa renda. O que a gente tem agora é o salário mínimo crescendo de acordo com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, né, o INPC, que acumulou até novembro deste ano 3,85% de aumento, e o crescimento de 2 anos antes, ou seja, de 2022, né, como a regra vai ser aplicada em 2024. Então isso dá um resultado aí de quase 7% de aumento nominal, mas cerca de 3% de aumento real, ou seja, de aumento efetivo do poder de compra do salário mínimo. De acordo com o economista, o aumento de R$ 92,00 em relação ao salário mínimo atual tende a ter um efeito muito positivo para milhões de brasileiros. A gente está falando de um aumento de R$ 92,00, que afetam majoritariamente famílias de baixíssima renda. Então a gente está falando de cerca de 54 milhões de pessoas que recebem algum tipo de melhoria direta ou indireta, e cerca de 24 milhões de pessoas que têm os seus ganhos diretamente associados ao salário mínimo. Então, o efeito sobre o aumento do poder de compra das famílias de muito baixa renda é bem grande. Isso gera um alívio nas contas das famílias. Além dos efeitos do novo mínimo no padrão de consumo das famílias, André Roncaglia citou a possibilidade de aumento na faixa de isenção do imposto de renda. Então as famílias conseguem comprar mais alimentos, conseguem pagar melhor as suas contas de energia, suas contas de água, de gás, mas ela também vai gerar um efeito, possivelmente a ser em breve pronunciado pelo governo, que é o aumento na faixa de isenção do imposto de renda. Porque como essa faixa de isenção ela é calculada com base no salário mínimo, então é muito possível que algumas famílias, né, que estão mais próximas ali do limite de ganho, também vão ter uma diminuição no quanto elas vão pagar de imposto. Vale lembrar que o salário mínimo é a base de pagamentos de benefícios do INSS, aposentadorias e o seguro-desemprego, por exemplo. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Ao final da terceira sessão extraordinária do período de autoconvocação, o presidente Bruno Peixoto divulgou o balanço da produção legislativa do primeiro ano da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa. De acordo com os números apresentados, foram votados 978 projetos de iniciativa parlamentar, 340 matérias da governadoria, 22 propostas da mesa diretora, 25 projetos de outros órgãos e poderes, 4 emendas constitucionais, 55 pareceres contrários de comissões e 223 vetos, sendo que 216 foram mantidos e 7 rejeitados, totalizando 1.647 propostas analisadas pelos parlamentares durante todo o ano de 2023. Os deputados apresentaram durante as sessões ordinárias 2.936 requerimentos, nos quais solicitaram melhorias de serviços públicos. Seleção de produtores para o projeto de fruticultura irrigada do Vão do Paraná é prorrogada. Confira a reportagem com a Agatha Couto. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás prorrogou as inscrições para participar do projeto de fruticultura irrigada do Vão do Paraná. Os agricultores familiares poderão se inscrever até o dia 27 de janeiro de 2024. O edital tem como objetivo selecionar 138 produtores rurais nos municípios de Flores de Goiás, São João da Aliança e Formosa. Os selecionados contarão com a assistência técnica da Emater no manejo da produção. O projeto vai implantar sistemas de irrigação em propriedades rurais dos municípios, promovendo a inclusão produtiva, o fomento e o desenvolvimento socioeconômico na região nordeste do estado de Goiás. A ideia é estimular o trabalho, especialmente de produtores oriundos da reforma agrária e de comunidades tradicionais, transformando a realidade por meio do aumento da produtividade agrícola e da geração de emprego. A atividade escolhida para isso é a fruticultura, especificamente manga e maracujá, que combina bem com as características da região, como o formato do terreno, o clima e a água disponível. De Goiânia, Agatha Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
E voltando a falar do mercado da bola, o atacante Diego Abreu está de volta ao Uruguai e não retorna mais ao Botafogo. O filho do ídolo alvinegro Louco Abreu defendia o time sub-20 desde abril de 2023, quando foi emprestado pelo Defensor. O retorno ao clube uruguaio foi antecipado em 4 meses em função da Libertadores. Recentemente, Diego teve uma lesão muscular e ficou fora na lista de inscritos na Copinha, por não haver tempo hábil de recuperação. Com a classificação do Defensor para a competição, Loquito entra para a lista dos que vão se preparar com chance de disputar. O Defensor ingressa na primeira fase contra o Puerto Cabello com o primeiro jogo no dia 6 de fevereiro, uma fase antes do Botafogo. O jogador já se despediu dos companheiros, dos funcionários do clube. Antes de chegar ao Botafogo, Diego fazia parte do time B do Defensor e se transferiu ao Glorioso para se desenvolver. O contrato de empréstimo era até o dia 31 de abril de 2024. Pela equipe sub-20 do Glorioso, Loquito fez 13 partidas em 2023 e marcou 5 gols. Ao longo da temporada, o camisa 13 teve que lidar com lesões em mais de uma oportunidade. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E os preços do petróleo caíram quase 2% na quinta-feira, corroendo os ganhos do dia anterior, já que os investidores monitoraram os acontecimentos no Mar Vermelho, onde os navios estão retornando apesar dos novos ataques na terça-feira. Os preços futuros do Brent caíram $1,42, ou 1,8%, fechando a $79,62 por barril. O petróleo dos Estados Unidos recuou $1,46, ou 1,9%, para $74,11. A empresa de navegação dinamarquesa disse que programou várias dezenas de navios porta-containers para viajar pelo Canal e pelo Mar Vermelho nas próximas semanas, depois de suspender temporariamente essas rotas no mês após ataques da milícia apoiada pelo Irã.